Olá, boa noite a todas. Hoje é noite para gente. Estamos testando vários horários para ver qual rende mais nessa nossa conversa com vocês. Fernanda, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Adri. Muito obrigada. Seja bem-vinda também, todas que estão nos assistindo ou escutando por aí, mundo afora. Seja o horário que for. Fernanda, Exato. hoje você postou uns stories no Instagram que rendeu bastante. As pessoas, obviamente, se interessam muito por esse tema, porque é um tema muito comum no relacionamento a dois, que é como conviver com as diferenças entre as pessoas. Porque é óbvio, não existem duas pessoas parecidas no relacionamento. Até um pouco parecidas pode ter, mas totalmente parecidas não existe. E ainda bem que não existe, inclusive, né? Quais são as questões que mais pegam entre as mulheres que elas te levam no consultório sobre diferenças entre os parceiros? Bom, primeiro de tudo, eu vou começar com uma frase de Hellinger, né, que foi quando eu comecei o Stories hoje de manhã, e que, na verdade, ele só apareceu em função de todas as sessões que eu tive do dia anterior que tiveram esse mesmo tópico em comum, né? E a frase de Hellinger diz assim, né? O relacionamento de casal começa com a valorização do que é diferente como equivalente. O diferente tem um mesmo valor e uma mesma validade. E, gente, que frase perfeita, porque nessa frase a gente, né, consegue traduzir a necessidade de nos relacionarmos para trocarmos como iguais e não superiores. E agora tu falou uma coisa que foi muito legal, né? Como conviver com o diferente do outro, sendo que muitas vezes a gente busca essa similaridade, né? Ah, ele tem os mesmos gostos que eu, ele tem a mesma vontade que a minha. E o quanto mais o casal se parece, mais ele fica sem identidade, né? Mais ele fica, as pessoas entre si ficam sem identidade, porque ela fica misturada nas necessidades ou vontades do outro, ou gostos do outro, ou vice-versa. E isso vai se perdendo a identidade de cada um e, por consequência, a identidade do casal, muitas vezes levando até a um relacionamento de codependência emocional, né? Onde um se anula para que o outro, as vontades do outro possam prevalecer. Então, até te convido, né? O que é diferença para ti de casal, Adri? Traz aí um exemplo que seja interessante para nós. Bom, no meu relacionamento, pessoalmente, eu e meu marido somos muito diferentes. Muito, realmente, muito diferentes. No começo, eu achei que isso fosse um problema. Até levei para minha psicanalista e, nossa, a gente é muito diferente, né? Como é que vai dar certo? E aí ela até me falou uma coisa, e se ele fosse parecido contigo, tu ia aguentar conviver com ele? Eu pensei assim, gente, claro que não. Eu não ia suportar conviver comigo mesma 24 horas por dia. Já E, convivo comigo, né? Mais uma não ia rolar, né? e já não me aguento, não aguento a convivência comigo mesma, eu não posso fugir dela, né? Mas eu achei que ia ser muito difícil e não, muito pelo contrário. A gente tem uma convivência super tranquila, mesmo com as nossas diferenças, mas acho que a questão é essa, justamente da gente respeitar mesmo, não é só falar, respeito as diferenças do outro, é respeitar mesmo. Ele respeita as minhas chatices, eu respeito as chatices dele, ele tem os hobbies, as preferências dele, que não coincidem com as minhas, e cada um reserva um tempo para as suas coisas. Por exemplo, nesse fim de semana, ele vai viajar para tirar férias sozinho, porque ele vai velejar no Ceará. Eu não velejo, eu não gosto de ficar na praia, então ele vai sozinho com os amigos dele. E sem problema nenhum nisso. Eu vou ficar. Quando eu quiser fazer alguma outra coisa com amigas ou sozinha, também vai ser ok para ele. Eu já tenho planos, já falei para ele e tá tudo ok. Então a gente se respeita nas nossas diferenças e dá espaço para que cada um exercite aquilo que lhe é autêntico, que a gente não fique tentando se encaixar nas preferências do outro. E percebe, né? E eu falei também no podcast de hoje, quando a gente respeita a diferença do outro, a gente tem a chance de se enriquecer, porque a gente aprende com a diferença do outro, ou então aprende a respeitar a diferença do outro para que o outro possa manter a sua autenticidade, né, a sua individualidade, aquilo que deu centelha divina para ele, que se tornou interessante para ti, na verdade, né?
E quando há esse respeito, eu acho não, né? É evidente, até pela minha própria experiência, há o nascimento daquilo que para mim talvez seja o elemento mais importante de uma relação, que é a confiança. Porque o outro se sente tão confortável em ser esse diferente, e esse confortável não é julgado, não é criticado, não é podado, não é tentado, né? Cortar para se adaptar ao outro, que ele se sente tão confortável em ser ele mesmo, que gera confiança. E essa confiança é a colinha dentro do relacionamento, né? Quando tu também falou, ok, vai, 17 dias vai ser feliz, sabe? Tipo, tá tudo bem, pode ir, vai tranquilo, eu fico tranquila e tudo certo. E nada gera mais amor do que a confiança, né? Eu penso, inclusive, que o amor só pode crescer a partir da confiança. Então, essa é a estrutura. Quando eu consigo respeitar, é como se fosse um trilho, né? Quando eu consigo respeitar a diferença do outro, incluir ela na minha vida, né? Ou então respeitar ela para que o outro permaneça na sua individualidade, a gente gera uma confiança tão gostosa que não tem outro movimento senão o amor fluir e crescer, levando esse casal, então, para o mais. Tá, então deixa eu te fazer uma pergunta. Para mim, essa questão da confiança até é bem fácil, porque, como tu bem sabe, eu sou uma pessoa desapegada, né? Mas para pessoas que são apegadas, que são ciumentas, como é que faz para exercitar esse autocontrole para que se torne natural confiar no outro? Então, daí a gente vai ter que ir num processo talvez até mais profundo, né? Porque normalmente uma pessoa que é desconfiada, uma pessoa que é ciumenta, ela vai atrair um parceiro que vai despertar essa dinâmica nela. Não que o parceiro vá fazer isso, vá atrair ou vá gerar essa insegurança. Muitas vezes é ela, a pessoa, que por neurose projeta no parceiro ou projeta na parceira essa dor e então acaba ruminando esse relacionamento, né? Porque é o que a gente está falando, às vezes são questões sistêmicas, são dores mais profundas que a pessoa traz ali de trás da infância, que precisa passar por um processo terapêutico para que ela possa se libertar dessa neurose, para então construir relacionamentos mais saudáveis para a sua vida, né? Proporcionando aí, inclusive, leveza, né? Porque é isso que dá leveza, né? O como é chato uma pessoa que fica te controlando, te manipulando, tentando descobrir o que está, sabe, pegando no ar, você quis dizer isso, você quis dizer aquilo, mas você está fazendo aquilo. Então, se você já carrega essa neurose, a tua tendência, bem provável, é de atrair alguém que vai despertar isso. E, normalmente, essa pessoa, não é normalmente, até eu já exagerei agora, mas por via de regra, essa pessoa vai ser uma pessoa bem bacana. Mas a tua neurose é tão grande que não permite essa pessoa ficar, porque você vai dar um jeito de mandá-la embora para poder justificar o teu ciúme, para poder justificar a tua insegurança, no sentido de que, olha só, viu, eu tinha certeza. Mas, na verdade, isso é uma raiz muito mais profunda, criada lá na tua infância, né, na relação com o teu pai, com a tua mãe, enfim, a gente não sabe exatamente, teria que ver, ou até de questões sistêmicas de um padrão de comportamento repetitivo que venha lá de trás, inclusive dos teus ancestrais. E esse complementar-se na diferença do outro, como o Hellinger falou, para mim não foi uma questão natural no começo do relacionamento. O aceitar livremente as diferenças do outro e aprender com isso. Foi uma coisa que eu fui aprendendo a fazer. Eu nunca fui uma pessoa paciente, aliás, não sou até hoje, mas já fui pior. Ele foi me ajudando a ter paciência, por exemplo, entre várias outras coisas. Mas não, talvez não tenha sido uma coisa que eu tenha assimilado de imediato. Eu tive que ir aprendendo a fazer isso, aprendendo a aceitar a diferença dele, mas hoje eu consigo, hoje eu tenho plena consciência das coisas que esse relacionamento me trouxe, que as diferenças que eu tenho com meu marido me trouxeram. E para mim é muito evidente. Como é que a gente começa esse caminho? Estou começando um relacionamento, ele é muito legal, mas é muito diferente de mim. E agora? E agora a gente precisa ter uma consciência, daí uma maturidade de que, bom, eu preciso estar disposta e disponível para esse relacionamento. Porque um relacionamento, ele vai precisar de você disposição para poder entender, para poder compreender, para poder dar limites, para poder conversar.
Um relacionamento, ele precisa de disposição sua, de vontade sua. Se você já parte de um relacionamento, ai, vou ter que fazer isso, ai, será que eu vou querer conversar? Então nem começa, não enrola o outro. Assume para você mesmo, eu não estou disponível para amar. Porque amor dá trabalho. Amor é uma construção diária, vai ter arranca-rabo, vai ter conflito, vai ter, é real. Só que a gente precisa estar disposta a querer solucionar junto com o outro. Então, se você não está disposta, não adianta, não vai rolar. Por mais que você queira. Aí é como se tu quisesse só que o outro viesse até os 50% dele, né? Tipo, até a metade da ponte, e você não vai os outros 50%. Então, a gente sempre diz que um relacionamento, para acontecer, a pessoa precisa estar disposta e disponível para poder amar. Então, obviamente, isso aconteceu tanto da tua parte quanto da parte dele. Então, o resto é trabalho interno, né? Então, a gente tem aí tempo, espaço para pagar uma terapia, para fazer terapia, para conversar com um, conversar com outro. Mas se ambos, o casal, os dois, estão dispostos e disponíveis para poder, então, fazer esse trabalho interno que, com certeza, um vai despertar no outro questões que estavam ali guardadinhas. A gente sabe que relacionamento é evolução, né? E que coisa boa que é, né? É aquilo que a gente sempre fala, né, Adri? Estar solteira é muito fácil, muito mais fácil, porém mais pobre. Agora, quando a gente está num relacionamento, ele com certeza ele é mais desafiador, mas infinitamente mais rico, porque é justamente essa diferença que o outro traz que me enriquece quando eu tomo isso para mim. Disso, uau, o que eu tenho que aprender com isso? Nem que seja a respeitar a diferença do outro, seja por motivo que for. Agora, puxando meio que a sardinha para o nosso assado aqui, quando a gente alcança a maturidade, fica muito mais fácil. Quando eu tinha lá meus 20 e poucos, 30 anos, eu não tinha nenhuma flexibilidade para relacionamentos. Tanto que eu tive vários relacionamentos meio cagados. E eu reconheço a minha parcela de responsabilidade. Em muitos deles eu não fui legal. Em muitos deles até fui meio bitch. Mas a maturidade me trouxe essa sabedoria de conseguir flexibilizar e de conseguir aceitar e ver beleza na diferença do outro. Não resta a menor dúvida. Eu também cometi um monte de cagada, pisei na bola várias vezes, justamente por não ter essa maturidade, essa consciência, né? No sentido de ter essa flexibilidade do feminino saudável, né? Para poder, então, olhar para o outro com respeito e dizer, ok, o outro é assim, tudo bem, né? Ele não tem que tampar nenhum buraco emocional meu, eu não tenho que fazer ele se mudar, se modificar para tampar um buraco emocional meu. Vamos coexistir, cada um na sua individualidade, né? Mas tendo clara consciência de que ambos juntos querem ir para o mais e viver o melhor que cada um também pode oferecer. Repito, a gente não vive aqui no mundo de fantasia, então a gente sabe que esse relacionamento sempre vai ter conflito. Contudo, a busca é sempre o quê? Pelo mais, a busca é sempre mais conversa, mais diálogo, mais troca, mais intimidade, mais confiança, mais vulnerabilidade. Então, o relacionamento ele vai ganhando leveza e não tenha dúvida de que quando a mulher chega ali perto dos 40, ela ganha essa maturidade, porque a vida está entregando, seja porque você buscou, seja porque a vida vai te fazer engolir goela abaixo, entende? Porque se tu não aprendeu como se relacionar antes, vai ser ali na metade da vida que você vai dar um giro na tua vida, a vida vai te chamar para jogo, vai dizer assim, agora vamos aprender. Então, a mulher vai chegar nessa etapa da vida muito mais madura, muito mais consciente, muito mais capaz de trocar e receber com o seu parceiro ou com a sua parceira, né? De forma muito mais ampla, muito mais consciente e, claro, né, conduzindo os relacionamentos para mais leveza e não peso do controle ou da exigência, né? E eu acho que muito mais disposta também, né? Eu me percebi muito mais disposta a ceder, a abrir espaço, a confiar mesmo, a deixar as coisas acontecerem sem tentar controlar. E aí é curioso que muitas vezes eu já escutei de muitas mulheres mais maduras que, já estou muito velha para começar um novo relacionamento, ou estou muito velha para isso, estou muito velha para aquilo. E não, justamente nessa fase que a gente está tão disposta, tão madura, tão com vontade, com ânimo, muitas vezes nós ficamos, será? Acho que eu tô velha para isso. Você escuta muito disso também?
Escuto muito, né? Já passou o meu tempo, já não é mais. Ai, não quero mais. A frase clássica, eu não quero me incomodar, né? E muitas vezes essa frase, o que está por trás são também questões que você traz, né? Acúmulo. Porque olha só que interessante. Quando a gente fala assim, ó, eu não quero me incomodar, então eu não vou me relacionar. Ah, o homem só dá trabalho. Isso significa o quê? Que em nenhum momento você que esteve num relacionamento, você mulher, você homem, ou seja, que esteve num relacionamento, mas aqui nosso público é mulher, então você mulher esteve num relacionamento, valorizou aquilo que o outro te entregou, mesmo que tenha sido um impacto que tenha te causado dor, que era para o teu crescimento também. Então perceba que a gente só vai projetar nos próximos relacionamentos deixando de acreditar no amor ou de confiar nos homens, porque, na verdade, eu não curei as feridas que trouxeram ali atrás. Então, o que isso está dizendo? Eu não estou disponível para o amor, porque eu ainda estou presa em questões lá de trás, em dores que eu ainda não processei. E que, como foi dito, se eu não consigo olhar para os meus relacionamentos, né, para as pessoas com as quais eu me relacionei, tomar responsabilidade por aquilo que eu fiz e deixar com outra responsabilidade daquilo que o outro fez, mas tomar tudo que foi vivido naquele relacionamento como um movimento de propulsão para o próximo, gente, você não vai estar disponível nunca para o amor real, porque você não viu o valor daquilo que o outro te entregou, que te fez crescer, sabe? Foi muito legal, porque eu tive um relacionamento que eu fiz até uma constelação que foi maravilhosa, aquela constelação para o encerramento daquela relação, e a consteladora me sugeriu uma frase que foi lindíssima, que ela disse assim, mais ou menos assim, eu não vou me lembrar muito bem, mas ela falou mais ou menos assim, olhe para ele e diga assim, você me ensinou a aumentar a minha capacidade de amar. Eu te amei tanto que você me ensinou que eu podia amar mais. Então, muito obrigada. O próximo eu amarei mais. Gente, olha que coisa linda! Enquanto muitas vezes a gente olha para a dor daquilo que não foi, né? Ai, não foi, não viveu, não ou fez isso, ou fez aquilo, a gente esquece de olhar a riqueza, o mais profundo daquilo que o outro te entregou. E quando a gente olha para isso, tudo acalma e diz, nossa, está tudo certo, o outro veio e me entregou o que eu precisava sobre mim mesma, que lindo! E que ele ou ela seja feliz ao lado de uma outra pessoa, porque assim eu também posso ser feliz ao lado de uma outra pessoa. Eu li um post um dia desse que dizia também mais ou menos assim, né? Eu vi o amor da minha vida sendo feliz com uma outra pessoa. E tudo bem. Então, claro que a gente sente raiva, tem luto, fica triste, tenta culpar, são fases, né? Mas quando a gente consegue honestamente atravessar essas fases, sentir essas dores e processar, tirando ou buscando ou tomando o melhor daquilo que o diferente do outro me trouxe, uau, como eu saio rica dessa relação. Entende? Não tem como eu sair pobre. Eu saio rica. Porque essa pessoa me deu a capacidade de ser um pouco mais, de entender um pouco mais, de compreender um pouco mais, de viver um pouco mais, de arriscar um pouco mais, de amar mais. Então, eu vou assim, rica para a próxima relação. Então, é claro que eu vou disposta. Eu achei super glamouroso esse negócio, tu terminar uma relação, fazer uma constelação, eu termino uma relação e eu vou fazer despacho no encruzilhada. Não, brincadeira. Brincadeira, não faço isso não, gente. Eu vou beber 2 garrafas de vinho. Brincadeira, não faço despacho não. Mas falando em Mas já pensei a respeito. Olha, teve relacionamento em que eu já considerei, mas não foi necessário. Depois eu acabei esperando. Mas falando sobre términos de relacionamento, teve um outro stories que tu gravou justamente sobre términos, de como é importante você terminar bem uma relação, e é isso que você estava falando agora, sobre perceber e ter consciência e agradecer o que o outro te trouxe de bom, mesmo em uma relação que não termina bem, para que se comece uma outra relação de uma maneira harmônica. Uhum. Isso é difícil. Cá entre nós, logo que a relação termina, é difícil. Acho que nem com despacho. Não, mas foi o que eu falei. Vai doer, a gente vai culpar, vai sentir raiva, porque é uma morte, né, gente? Muitas vezes é uma morte inesperada. Não é verdade? É uma morte.
Porque não é a morte apenas do relacionamento, é a morte dos sonhos, é a morte dos projetos juntos daquela pessoa, e é a morte de uma identidade sua correlacionada àquela pessoa. Então, óbvio que dói, não é um processo fácil. A gente vai tentar culpar o outro, se colocar como vítima, e tudo bem, precisa passar por isso. Contudo, a gente está aqui entendendo, ou buscando entender, que relacionamentos se dão entre dois adultos, não entre duas crianças. Então, dois adultos conscientes vão buscar o quê? Tomar responsabilidade para si daquilo que deu certo e daquilo que não deu certo. E tudo bem, vida que segue, né? Com dor, com lamento, mas com um processo ainda, uma vida pela frente. Nossa, quantos são os casos que eu atendo em consultório de casais que estão se separando? Então, eu advogo a favor da família, então o meu olhar vai ser sempre a busca do equilíbrio de novo nas relações, como a gente pode reequilibrar para que essa relação possa, então, continuar. Mas às vezes não tem mais que continuar e tudo bem, né? Cada um vai seguir o seu caminho, principalmente quando falta admiração, né? Dentro dessa relação, onde tu já não tem mais o que aprender com o outro, não existe mais troca, realmente não tem como. Então a gente percebe que se encerra aquela relação e cada um vai seguir por um outro caminho. Mas encerrar com essa gratidão de que, ok, tu me trouxe até aqui. Daqui para frente vai ser uma outra jornada. E porque tu me trouxe, eu sou grata. Porque eu posso, então, tenho elementos, ferramentas, condições de seguir uma nova jornada de forma diferente. E mesmo que a pessoa tenha te trazido de bom, é um melhor entendimento a respeito de ti mesma, como já aconteceu comigo. O relacionamento foi um desastre, mas hoje eu percebo do quanto, pensando naquele relacionamento, o quanto eu estava fazendo para idealizar aquele relacionamento, quanto eu queria, quais eram as minhas motivações. Olha só o que eu descobri a respeito de mim mesma. Olha, eu vou... As pessoas que escutarem não vão gostar, contudo, é importante, porque elas não gostam quando elas escutam, né? Que a gente está no processo de terapia lá, encerrando, né? Fazendo a dinâmica de encerramento, mas tem uma frase que é muito interessante, que volta e meia surge nas relações, inclusive nos términos, seja ele de relacionamento, de amizade, de sociedade, de vários aspectos, né? Que é uma frase assim, ó, eu também te usei. Gente, que frase poderosa, porque isso dá uma consciência de que, uau, eu também fiz a minha parte, eu também precisei daquela pessoa, mesmo que tenha sido, e agora eu posso até falar no nível inconsciente, para sofrer. Eu também precisei daquela pessoa. Às vezes para repetir um padrão de comportamento que eu aprendi na infância. Se eu aprendi lá na infância com papai e mamãe que, sei lá, papai não aceita mamãe, ou papai humilha mamãe, ou mamãe humilha papai, sabe assim? Destrata, desrespeita. Então, eu vou precisar de uma outra pessoa, porque se eu aprendi isso, eu vou precisar de uma outra pessoa que faça isso comigo. Então, no fundo, você usou a pessoa para poder repetir um padrão de comportamento seu. E quando a gente reconhece essa profundidade, a gente tira o peso do outro de responsabilidade pelo término da relação, muitas vezes. Ou deixa de culpar o outro. Então, tu assume a tua parcela e fica mais leve. E só quem assume a sua parcela de responsabilidade tem a chance de amadurecer e crescer para a próxima relação. Senão, você vai continuar criança, infantil. Então, você vai continuar atraindo relacionamentos infantis para a sua vida, que são relacionamentos superficiais, são relacionamentos onde você não vai gerar confiança, você não vai gerar uma intimidade, você não vai acessar o amor. Porque o amor se faz nisso, voltando lá no início da nossa podcast, né? Onde é que está o amor? Por que o amor... Não é o amor só não basta, né, na relação. Há que se ter vários elementos para que o amor possa fluir. E um deles é, sim, o respeito pela individualidade, pela história, pela vida, pela bagagem. Essa é a dignidade do outro, o que ele viveu. Então, eu preciso ter respeito pela dignidade, pelo destino do outro, pela história que ele trouxe até aqui. E o respeito leva à confiança, que faz com que o amor flua. Eu falei para uma cliente minha esses dias, né, que ela falou sobre o parceiro dela, que ela queria que ele mudasse. Eu olhei para ela e disse assim, tu realmente acha... Olha o tamanho da tua loucura. Eu falei, olha o tamanho da tua loucura. Tu realmente te acha assim tão especial ao ponto
de fazer com que a pessoa que está do teu lado mude por ti, beleza, você deve estar num surto psicótico, porque não é possível. Ninguém é tão especial assim. E isso não é desmerecendo a pessoa, jamais, mas é colocando no lugar de que ela é uma pessoa tão importante quanto você nessa relação, com toda a sua bagagem. E essa pessoa que você conheceu, que você se apaixonou, o jeitinho dela impacta em várias outras vidas. Não é só na tua. Ela impacta nos filhos, se tiver, ela impacta na família, nos pais, nos irmãos, nos amigos, no trabalho. E tu acha que tu, sendo uma fração disso tudo, vai ter força para ser tão especial assim para o outro mudar por ti? Reveja seus conceitos. Eu acredito que a gente pode inspirar a outra pessoa a promover mudanças internas, mas a gente jamais pode forçar, controlar, manipular uma pessoa a mudar algo que vai ser para o meu benefício. Isso é muito egoísmo. É amor? E é arrogância também, né? A arrogância da gente achar que o outro deveria mudar pela gente e mais, da gente achar que é possível o outro mudar pela gente. Eu acho que é um dos maiores burros na água que existem, é tu ficar com a pessoa na expectativa de que ela vá mudar. Mesmo que ela diga que vai mudar. É muito trabalho interno que a gente pode fazer, gente. Nosso tempo aqui nessa vida aqui, ó, é muito curto, real. Então vai, corre, faça seu trabalho interno, cura as suas feridas, quebra as barreiras que impedem o amor de fluir, né, de viver, de acontecer na sua vida e vai aproveitar o melhor que o outro pode te oferecer. É isso que a gente pode fazer, sabe? Não tem muito tempo nessa terra. Então vamos aprender a amar. Mas para que eu possa amar de verdade o outro, com toda a sua luz, com toda a sua sombra, com toda a sua confusão, com toda a sua bagunça interna, mas também com toda a sua luz, com toda a sua clareza interna, a gente precisa aprender a se amar, aprender a amar a nossa confusão, aprender a ver as nossas limitações e a trabalhar nelas. Porque quando a gente reconhece, né, as nossas mancadas, os nossos erros, as nossas dificuldades, como tu mesmo falou, pô, lá naquele relacionamento, lá atrás, fiquei chateada. Num primeiro momento culpei, pô, mas o meu trabalho interno me fez ver hoje o quê? Pô, eu também fiz. Então, você vai fazer com teu marido hoje? Não. Você aprendeu com aquela pessoa lá atrás. Pô, que rica que foi aquela pessoa, então, na verdade, na sua vida, que te trouxe à luz algo que você não enxergava de você mesma. Então, porque tu aprendeu a amar também, a olhar a tua sombra, tu já vai olhar para a sombra, né, para as dores do teu parceiro, do teu marido, no caso a Adriana, com muito mais leveza. É assim, tudo bem, faz parte. Isso é irrelevante por todo que ele me traz. Por causa também dessa experiência, desse crescimento que eu tive, hoje eu percebo com muito mais facilidade, com muito mais rapidez, quando eu faço alguma coisa que não é legal. Eu faço, de repente faço, já me dou conta, cagada, vou lá, peço desculpas. Alerta cagada! Alerta cagada, alerta vermelho piscando. Mas é aquela questão de veio para a consciência, então eu posso corrigir, eu posso fazer diferente. Mesmo que seja um tempinho depois, mas não viver sempre repetindo as mesmas coisas. Exatamente. Então é isso que a maturidade também nos traz, né? Seja através da consciência, porque a gente buscou, seja através da idade, porque a vida está jogando na nossa cara, né? Seja do forma que for, a maturidade nos traz a capacidade de coexistir melhor com a gente mesma e, consequentemente, de coexistir melhor com o outro e aproveitar aquilo que cada um pode oferecer de melhor e sigamos. E, como eu sempre digo, né? Vai ter arranca-rabo de vez em quando e tudo bem, porque quando há essa confiança, né? A gente pode mostrar, inclusive, as nossas dores. E tudo bem? Vamos acolher. Acontece isso também, né? Acontece, tudo bem. Vamos encontrar um jeito juntos de resolver isso? Tudo bem. Realmente estamos aqui para garantir, assinar embaixo, que é sim possível conviver e crescer na diferença. Não é só uma frase distante do Bert Hellinger, não é possível, é viável, é factível na vida Olha, real. eu e tu aqui, né, Adri? Também somos diferentes, olha. Uhum. E a gente não vai crescendo uma na diferença da outra também? Gente, vocês não têm noção do quanto
a Adriana, ela me enxerga muito, eu enxergo muito a Adriana, né? Ela conhece as minhas sombras, os meus dramas, as minhas dificuldades, eu conheço as dela também, e a gente coexiste numa troca, num respeito muito grande, que eu tenho tanta confiança em ser a Fernanda com ela, sem máscaras, sem tentar parecer alguma coisa que eu não sou, que isso me leva para o mais, é isso que me leva para o crescimento. Porque daí ela me dá a chibatada, mas não é aquela chibatada que é para tocar na ferida, às vezes toca, mas é com amor, é para dizer assim, Fê, presta atenção nisso, eu tô contigo, eu tô do teu lado, mas presta atenção com isso, ô droga, olha para isso. E às vezes ela não fala nada, às vezes não falar nada é pior ainda, gente. Aí eu fico, ixi, será que dei merda agora? Pisei na merda. Mas aí a gente conversa e entende. Teve até uma situação essa semana que ela me chamou para conversar e me perguntou sobre algo. E ela foi muito clara, vamos perguntar, né? Vamos ter certeza só para... E ali eu falei do que eu sentia, do que estava acontecendo. E ela me acolheu. Então, tá, tudo bem, eu entendi. Eu entendi. E eu agradeci no final, e daí ela lembrou de uma coisa que a gente combinou lá no início, né, Adri? O que a gente combinou? Que a gente não ia ficar de meias verdades ou tentando dar a entender. Não, que quando a gente achasse que alguma coisa deveria ser dita, a gente diria com honestidade, com respeito, com amor, para que as Amor de coisas não... aquariano! Amor de aquariano, mas é amor. Para não deixar que coisas mal resolvidas dentro da gente se acumulem, que não faz sentido. A gente não tem mais idade para isso, para ficar carregando mesquinharia. A gente já está aí, já passamos os 40, já estamos aí na vida há muito tempo. A gente tem que só aproveitar o que ela tem de bom para nos oferecer, né? E não apenas isso, né? Criar as histórias e acreditar nas histórias que a gente cria na nossa cabeça, conforme as nossas conclusões daquilo que a gente está enxergando, mas não está vendo, sabe assim? Está enxergando, mas não está vendo. Então, é quando chama esse para o diálogo, sabe? Vamos conversar, vamos entender o que está acontecendo. Então, esse é um diálogo daquela comunicação não violenta, né? O que está acontecendo, não é você está fazendo isso, mas o que está acontecendo, né? Eu estou percebendo tal coisa, eu percebo essa outra, faz sentido, é isso mesmo? É querer, isso é estar disponível, gente. Entende que isso é estar disponível para o amor? É querer entender o outro, entender o mundo do outro, compreender o que está acontecendo ali dentro, e não simplesmente atacar, acusar ou criticar. Isso não é estar disponível para o amor, isso é estar disponível para a guerra. Isso é estar disponível para a confusão. Porque quando existem duas pessoas num relacionamento, seja de qual natureza for, a gente precisa estar disponível para a solução e não para a complicação. Então, percebam isso. Você está disponível para solucionar algo com o teu parceiro ou você está indisponível e, portanto, disponível para criar apenas confusão e dor? E eu acho que outra questão também é sair do lugar de querer ser o dono da verdade. Tipo, se ela agiu assim, então é porque isso, isso e isso. E aí tu começa a tirar as tuas conclusões e tu se acha tão dona da verdade que aquilo passa a ser a realidade. E não, se em vez de ficar maquinando, você chegar e perguntar para a pessoa, olha, tenho percebido tal coisa, é isso, não é isso, vamos conversar? Pronto, tudo se esclarece. Às vezes pode ser uma coisa absolutamente diferente, uma coisa que você nem pudesse imaginar. E é aquilo, e é simples, e dá para resolver, se a gente for honesto um com o outro. E estiver disponível, é isso. Ninguém tem a... Gente, meu Deus, é uma arrogância muito grande, entra na arrogância, né? Uma arrogância muito grande achar que você tem as respostas, que só o teu olhar é o verdadeiro, que só os teus conceitos são os verdadeiros. Gente, que grande arrogância. Não tem troca. Tem acusação, tem limitação, tem podação, tem julgamento, tem crítica, tem condenação, mas não tem solução. A solução existe quando há um relacionamento de iguais, ainda que diferentes, que um pode, então, aprender, trocar, receber e dar para o outro. Está disponível para a solução. Olha que lindo. E com base, pelo menos, na evolução dos meus relacionamentos, quando a gente muda esse tipo de configuração no relacionamento, naturalmente
os conflitos ocorrem menos, ou são bem menores, tem muito menos conflitos. As coisas fluem com muito mais naturalidade, porque tem respeito, porque a gente aceita a diferença do outro, a gente considera a diferença do outro como uma qualidade também. Porque é muito fácil também a gente ver o que é diferente no outro como defeito. Ah, esse é o defeito dele, porque é diferente do meu. Mas daí é defeito, já é arrogância, porque do meu jeito é o certo. Uhum. E não é defeito, é só o jeito do outro, a forma do outro. E tudo bem? A gente está tão impregnado de arrogância que muitas vezes a gente fala as coisas e acha que é natural e não é. E aquilo vai tirando o valor do outro pouco a pouco. E daqui a pouco o casal está tão distante que já não tem mais admiração, porque vamos combinar que a admiração vem de uma estrutura chamada confiança e respeito. Quanto mais confiança e mais respeito você tem pela pessoa, mais você vai admirar, gente. Portanto, mais você vai amar aquela pessoa, mais você vai querer cultivar aquilo, porque é tão bom eu tendo uma relação respeito e confiança, que, cara, eu quero cada vez mais, isso serve para qualquer área do relacionamento, seja na amizade dentro do relacionamento, seja para a intimidade do casal no sentido de sexualidade. Quanto mais confiança e mais respeito, mais eu me entrego, e mais eu me entrego, e mais gostoso fica, e mais profundo fica, mais o amor vai se aprofundando. Não adianta a gente querer resgatar relacionamentos com uma viagem quando a gente precisa ir mais fundo, né? Uma viagem só não é suficiente. É ótimo, maravilhoso, todo mundo tem que viajar. Quando der, todo mundo tem que viajar. Mas também ir além disso, né? Ir além dos jantares, das saídas, dos presentes. Tem que ir fundo mesmo, né? Tem que ir fundo se você realmente quiser viver profundidade na sua vida. Se você só quiser viver superficialidade, e tudo bem, né? Tudo bem. Mas aceita que é assim também. Fê, muito obrigada, adorei a nossa conversa. E ó, desafio todo mundo aí a olhar, será que eu estou fazendo isso? Será que não? E aí compartilha com a gente tem os nossos canais aí, podem mandar uma mensagem aqui no YouTube, pode mandar um e-mail para o contato @fernandamedeiros.com, pode mandar DM lá no Instagram para o fernandamedeiros.despertar. A gente vai gostar muito de saber como é que está chegando isso para vocês, como é que vocês receberam isso. Compartilhem com a gente, que a gente adora se inspirar nas histórias de vocês. Fê, obrigada e boa noite aí. Boa noite, com certeza, Flávia. né? O Oliver tá deitadinho aqui do meu lado, fofo. Um beijo, gente. Fê. Obrigada. Valeu. Ah, gente, peraí, ó, sigam a Adriana no Instagram dela, que ela tá postando um monte de conteúdo bem legal sobre meia-idade. E vem surpresinha aí para vocês. Daqui a pouco um curso muito bacana, mas segue lá, já vai acompanhando o material, porque tá bem bacana. É isso aí, gente. Estamos falando sobre a metade da vida, para quem tem um pouco de medo desse termo meia-idade, que não é assustador de forma nenhuma, mas a gente institui o que é. Então vamos falar do meio da vida, para quem está chegando no meio da vida, para quem já está no meio da vida, para quem está passando no meio da vida, tem muita vida pela frente ainda. Graças a Deus. Graças a Deus. E ó, pode ser a melhor fase da nossa vida, né, Fernanda? Olha, sem sombra de dúvidas. Gente, se tem uma coisa que eu posso agradecer na vida é por ter chego aos meus 40 anos do jeito que eu estou, e eu não trocaria os meus 40 anos por nenhum outro momento na minha vida. Eu também. Por quem eu sou hoje. De todas as mulheres que eu já fui, essa é a versão que eu estou mais curtindo. Na verdade, assim, de todas as mulheres que eu sou hoje, eu prefiro que a gente é um monte também, né? A gente é uma multiplicidade de mulheres dentro de uma mulher só. Obrigada, boa noite.